Olá! Hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto Conversa com o Mercado. Meu nome é Lucila Carvalho, eu sou sócia do Lima Neto Carvalho Abreu Mairinque Advogados e hoje eu convidei a Francine Pova para conversar com a gente sobre capitalismo consciente e ESG. Francine, me fala um pouco sobre você, sua trajetória e como você chegou até o capitalismo consciente. Eu sempre considerei que as empresas tinham um importante papel na transformação e na construção de uma sociedade mais justa, mais feliz. E há cerca de 2 anos e meio atrás, no início de 2019, eu ganhei um livro de presente da minha irmã, cujo título era Capitalismo Consciente, Como Libertar o Espírito Heróico dos Negócios, um livro de capa amarela. E quando eu comecei a ler, logo nas primeiras páginas, eu me identifiquei totalmente. Eu soube, então, que se tratava de um movimento global, o capitalismo consciente. Fiz contato com os fundadores nos Estados Unidos, me capacitei, fiz um curso sobre capitalismo consciente e soube que tinha uma representação do movimento aqui no Brasil. Então, foi assim que eu cheguei até esse tema, que é um tema que me encanta muito e eu acho que tem sido cada vez mais relevante, nos dias de hoje, especialmente. Francine, eu noto que as pessoas fazem uma certa confusão, não entendem muito bem os conceitos do capitalismo consciente e das práticas ESG. Pensei em perguntar para você se você pode nos explicar o que não é capitalismo consciente e o que não é ESG, por favor. Ótimo, Lucila, porque realmente há uma confusão em relação a esses conceitos, as pessoas não sabem diferenciar ou têm, às vezes, interpretações equivocadas. Então, assim, eu gosto sempre de falar que capitalismo consciente não é contra o lucro, nem contra as empresas, não é socialismo, não é também ficar abraçando árvore, como algumas pessoas dizem, não é um novo tipo de responsabilidade social corporativa e, no meu entender, não é um modismo, não é mais uma tendência, uma moda do mundo da gestão. De fato, é uma abordagem, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que veio para ficar. Sobre o ESG, também, desde o ano passado a gente começou a ouvir falar muito sobre esse tema, também com muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Então é bom esclarecer, primeiro, que ESG não é apenas para grandes empresas, empresas de capital aberto. ESG não é uma fórmula também milagrosa para salvar as empresas, a sociedade, o planeta. ESG não se trata de métricas de avaliação financeira das empresas unicamente, é também isso, mas não é apenas isso. ESG não é responsabilidade social, corporativa, nem filantropia e também, no meu entender, não é um modismo. Ótimos esclarecimentos. Agora que você falou o que não é, pode nos explicar o que é o capitalismo consciente e quais são os seus pilares? Bom, o capitalismo consciente, ele é uma abordagem ou uma filosofia de negócios que nasceu nos Estados Unidos em 2008 e é fruto de uma pesquisa que foi realizada pelo professor Raj Sisodia, um professor e conselheiro e consultor na área de marketing. Na época, ele estava assim, muito curioso para entender por que algumas empresas, especialmente lá nos Estados Unidos, eram tão queridas pelos clientes, pelas comunidades, eram empresas que desfrutavam de uma altíssima reputação no mercado. Então ele foi investigar um pouco mais as características dessas empresas, depois ele foi ampliando a pesquisa para o mundo de uma forma geral, não apenas nos Estados Unidos, e chegou e percebeu que existiam algumas características comuns a essas empresas, que eram, por exemplo, empresas que possuíam um propósito maior do que apenas gerar lucro. Eram empresas que os clientes eram extremamente fiéis, os colaboradores eram muito engajados,
Existiu uma relação de parceria e de colaboração e cooperação com os fornecedores e depois, mais surpreendentemente ainda, ele percebeu que essas empresas tinham resultados financeiros muito superiores às empresas tradicionais. Então, assim começou o movimento, né, do capitalismo consciente, que na verdade é uma grande comunidade de lideranças de negócios, de empresas que compartilham dos mesmos valores, e o capitalismo consciente ele está baseado em 4 pilares: propósito maior nos negócios, liderança consciente, integração de stakeholders, que significa você gerar valor para todas as partes, e cultura consciente nos negócios. E isso faz com que as empresas, então, tendo um propósito maior, elas também sejam mais lucrativas. Então, é uma abordagem de negócios que depois que começou nos Estados Unidos se espalhou, se disseminou pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? Francine, eu tenho visto também muita dúvida das pessoas sobre o que são exatamente as práticas ESG, Environmental, Social and Governance, e qual a relação do ESG com o capitalismo consciente. Eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as semelhanças e as diferenças entre os dois institutos. O ESG é um tema que, de fato, assim, ano passado ele explodiu, né? A quantidade de referências, de conteúdos e o interesse por esse assunto cresceu enormemente, possivelmente por causa da pandemia, que expôs também várias fragilidades nossas, né, como sociedade, na forma como a gente conduz os negócios. O ESG, a sigla ESG, ela não é recente, na verdade ela foi cunhada em 2004, pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que na época conclamou as 50 maiores instituições financeiras do mundo para adotarem critérios de integridade na avaliação de negócios. Então ele ficou, essa sigla, esse conceito ficou mais restrito ao mercado financeiro e mais recentemente é que ele tomou uma outra dimensão. A gente tem o risco climático, questões relacionadas à biodiversidade, emissão de gases de efeito estufa, tudo que se refere, ao meio ambiente, à sustentabilidade ambiental. No que diz respeito às questões sociais, um tema que tem sido muito abordado e cada vez mais importante é o da diversidade, inclusão e equidade, no ambiente de trabalho, as relações de trabalho, a empresa e os seus colaboradores, e as relações também das empresas com as comunidades. No que se refere às questões de governança, ao G da governança, são os padrões para se gerir um negócio. Então, isso está muito relacionado à composição de conselhos e comitês, a processos para se evitar corrupção, ouvidoria, dentre outros aspectos. E qual é, então, a relação entre as práticas ESG e capitalismo consciente? Eu entendo, Lucila, que para que essas práticas ESG elas sejam genuínas e, de fato, avancem concretamente dentro de uma empresa, é fundamental haver uma mudança na cultura e nos valores dessa organização. Não basta simplesmente adotar essas práticas de uma hora para outra. É preciso rever o que de fato é importante dentro daquela organização, como gerar valor para todas as partes envolvidas no negócio. Então, o capitalismo consciente, ele é o alicerce, no meu modo de ver, para que uma empresa avance nas práticas ESG. Por quê? Porque o capitalismo consciente vai trazer nos seus pilares exatamente essa questão do propósito maior dos negócios, da liderança consciente, puxando, tomando frente a todas essas iniciativas, e a questão da cultura organizacional. Então, para que uma empresa adote genuinamente essas práticas, é preciso ter uma base, é preciso fazer uma transformação cultural, e aí entra então os pilares do capitalismo consciente.
Obrigada. Francine, você acha que, diante de uma certa desinformação que existe, algumas empresas fazem a prática do chamado greenwashing? Pode explicar para a gente o que é isso? O greenwashing, né, pode ser entendido ou traduzido como lavagem verde ou maquiagem verde, é quando a gente observa que muitas vezes as empresas dizem, né, ou querem se posicionar como empresas ambientalmente responsáveis, socialmente responsáveis, transparentes, mas que na prática elas não são. Então, por isso que eu vejo assim, que é fundamental fazer um trabalho envolvendo as lideranças daquela empresa, né, que tenham realmente uma sensibilidade e puxem, né, esse assunto. Isso tem que estar na estratégia da empresa, na estratégia do negócio e se refletir no dia a dia, nas pequenas ações do dia a dia, nas decisões de compra, na escolha dos fornecedores, no processo de contratação dos colaboradores. Então, não adianta uma empresa falar que faz algo e na prática, ali no dia a dia, a gente acaba percebendo que não é bem assim. Isso é o que a gente chama, né, de greenwashing, que é uma tentativa de passar uma imagem que não é a realidade. E como você falou, Francine, não é uma onda, né? É algo que veio amadurecendo, veio ganhando corpo e está aqui para ficar, não é isso? Francine, você poderia tentar resumir os principais desafios para as empresas implantarem o capitalismo consciente? Lucila, eu vejo assim dois principais desafios na implantação dessa abordagem de negócios, especialmente aqui no Brasil, né? Considerando o nosso histórico, a nossa cultura. O primeiro desafio é a mudança de cultura, né? Dos valores que permeiam a nossa cultura organizacional. Para você implantar os pilares do capitalismo consciente, é fundamental fazer uma revisão nesses valores, né? O que de fato é importante para a organização. Quando a gente fala em transformação cultural, não é algo que acontece da noite para o dia. E aí vem o segundo desafio, que é a gente entender que trata-se de um processo de longo prazo. É claro que é possível já perceber ganhos e avanços no curto prazo, mas aqui no Brasil especialmente a gente está muito habituados a querer resultados imediatos, né? Sejam eles financeiros, quais forem os resultados, a gente tem uma visão muito de curto prazo e é preciso equilibrar uma visão de curto prazo com uma visão de longo prazo. Em quantos passos você resumiria? Bom, eu resumiria em 4 principais passos, Lucila, que é a forma como eu trabalho nas consultorias e nos treinamentos. Primeiro é identificar o nível de consciência da empresa, que a gente chama de rating de consciência, considerando os pilares do capitalismo consciente. Então, em que nível eu estou como negócio no que se refere à consciência e aos pilares. Depois, é fazer um trabalho de revisitar ou ter clareza sobre o propósito maior da empresa, que significa que diferença queremos fazer no mundo com o nosso... Isso, Francine, eu vou só te interromper um pouco, porque a gente tem ouvido falar muito sobre propósito e de uma forma, às vezes, até pejorativa. Pode explicar, assim, de uma forma bem objetiva, qual é essa ideia do propósito que a empresa deve ter? Muito bem lembrado, viu, Lucila? Porque o que eu percebo é que houve, de certa forma, uma banalização do propósito. A gente escuta tanto, né? Propósito é importante, tem que ter um propósito, mas, por exemplo, qual a diferença de propósito para missão? É uma outra dúvida que surge. Então, considerando os conceitos abordados pelo capitalismo consciente, o propósito a gente consegue identificar com clareza o propósito fazendo as seguintes perguntas: que diferença queremos fazer no mundo com o nosso negócio? Se o nosso negócio deixar de existir, alguém vai sentir falta? O mundo fica melhor com a nossa presença, né, como empresa, como negócio? Então, o negócio, o propósito, ele é algo
profundo, ele é algo amplo, ele está relacionado realmente ao que impacto positivo a empresa espera gerar por meio das suas atividades. Missão é o como que a empresa vai fazer isso. O propósito é o porquê. Por que nós existimos? E a missão é o que nós fazemos para poder alcançar esse propósito. Então, o propósito, ele não é algo também que você identifica de uma hora para outra. É preciso ter um nível é preciso aprofundar um pouco mais, né, o que queremos com o nosso negócio, qual a razão de ser. Então, há uma diferença entre propósito, entre missão, e muitas vezes as pessoas confundem ou então apenas trocam. Em vez da gente usar missão, vamos usar a palavra propósito, mas são conceitos diferentes. Ter clareza sobre o propósito do negócio. O terceiro passo é mapear todos os stakeholders, quais são as partes interessadas e como podemos gerar valor para eles. E o quarto passo é alinhar as práticas do dia a dia da organização com o propósito maior do negócio. Então, assim, em linhas gerais, são esses os 4 passos para implantar o capitalismo consciente numa empresa. Agora, então, pode tentar resumir para mim, da mesma forma, as práticas de ESG, se é que elas podem ser resumidas em alguns pontos? Olha, eu posso citar alguns exemplos de práticas ESG e que estão muito relacionadas também a todo um processo de amadurecimento da organização e de amadurecimento das lideranças. A gente tem hoje, para citar, né, uma empresa, Magalu, que Magazine Luiza, mas conhecido hoje como Magalu, que é uma empresa que tem tido práticas ESG muito interessantes, mas que isso não é de agora, isso já vem há muito tempo, isso foi sendo construído, está na cultura da empresa. Então, por exemplo, algo bem recente que aconteceu ano passado, que aí está relacionado ao S do ESG, que gerou inclusive muita polêmica, foi o Magalu lançou um programa de trainees exclusivamente para pessoas negras. Com que objetivo? O objetivo de realmente dar mais oportunidades para as pessoas negras entrarem e terem oportunidades de trabalho. Tem um outro exemplo muito interessante relacionado à questão da violência doméstica, que é uma causa do Magalu já há muitos anos, né? A causa feminina, inclusive, do empoderamento feminino, que é muito importante para eles. Quando a pandemia teve início no ano passado, nós começamos a perceber também que os casos de violência doméstica aumentaram. E aí o Magalu instalou um botão no aplicativo em que uma mulher que está se sentindo ameaçada ou está numa situação ali de violência, ela não precisa ligar para a polícia. Ela clicando naquele botão, imediatamente a polícia é acionada. Então parece uma coisa assim, mas o que isso tem a ver, né, com o negócio? Tem muito a ver com o negócio e tem muito a ver com o papel e com o impacto que essa empresa quer realizar no mundo, na sociedade. Então esse é um exemplo interessante. Tem um outro exemplo de prática ESG que eu gosto de citar também, que é as lojas Renner. A Renner está sendo considerada uma das empresas do setor varejista mais transparentes, que se refere a essas questões de governança, relações trabalhistas, relações com os fornecedores, além de estar na frente em relação a algumas iniciativas voltadas para a sustentabilidade ambiental. Então, por exemplo, a gente sabe que fabricar uma calça jeans é extremamente poluente, né? Usa muita água, tem toda a questão da poluição
também da água, com tintura, enfim, todo o processo de fabricação. E a Renner lançou recentemente um jeans sustentável, que consome 40% menos água e tem se destacado em várias outras iniciativas. Francine, a liderança consciente é um dos 4 pilares do capitalismo consciente. Você pode me explicar, resumidamente, na medida do possível, quais são as características de um líder consciente? Liderança consciente, é muito interessante esse conceito, Lucila, porque a liderança consciente, ela tem algumas características, alguns atributos que há pouco tempo atrás a gente jamais imaginaria que fôssemos falar disso no mundo dos negócios. Então, são características que são diferentes das características tradicionais que sempre atribuímos à liderança. Então, são 7 características, eu vou explicar bem resumidamente cada uma delas. Inteligência emocional, inteligência espiritual, que é uma novidade, inteligência sistêmica. A gente tem também como característica amor e cuidado, que é uma novidade também no mundo, né, dos negócios, no mundo do trabalho. Impacto e influência, liderança servidora e integridade. A inteligência emocional, né, já é um conceito mais familiar para todos nós, que significa a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, nesse processo de autoconhecimento, e a forma como nos relacionamos com os demais. A inteligência sistêmica está relacionada a você ter uma visão panorâmica, né, das coisas, ao mesmo tempo que a gente percebe a relação que existe entre as partes. A inteligência espiritual, que é um conceito muito novo para nós... Essa é mais difícil de explicar. É mais difícil de explicar, mas eu considerando, né, o que menciona o capitalismo consciente, né, o conceito do capitalismo consciente, a inteligência espiritual ela está muito relacionada a conseguir ter percepções e motivações e perceber também no outro essas motivações mais profundas. Significa você conseguir acessar o seu propósito maior e conseguir fazer com que as pessoas também tenham a possibilidade de acessar o seu propósito maior, o que faz mais sentido para elas. Não tem nada a ver com religiosidade. Inteligência espiritual está relacionada a você alcançar e ter clareza das suas percepções e suas motivações mais profundas. Então, não tem a ver com religiosidade, espiritismo, nada disso. O amor e cuidado, que eu acho que merece também uma explicação, por ser um conceito novo no mundo do trabalho, está relacionado a você ter, como líder, você construir um ambiente de confiança. Em que não haja medo, em que as pessoas não fiquem paralisadas pelo medo de errar. Significa você ter um olhar realmente cuidadoso em relação às pessoas. Isso não vai significar que você vai cobrar menos, que você vai ser menos exigente com a qualidade do trabalho. Não, você vai ser exigente com a qualidade do trabalho, né? Você vai cobrar, né, das pessoas, mas a forma como você vai fazer isso é diferente. Então, entender que existem indivíduos ali, né, que além de você ter uma equipe, os seus colaboradores são indivíduos, né, que têm também os seus sentimentos, as suas necessidades. Então, ter esse olhar mais cuidadoso. Agora, na pandemia, se destacaram as lideranças que tiveram esse olhar cuidadoso, em que você se preocupa também com o bem-estar das pessoas que trabalham para você, que estão ao seu redor. Então, isso é o amor e o cuidado. A questão da integridade, né, que a gente pode dizer que é a síntese de todas as virtudes, e está muito relacionada à transparência, à autenticidade, senso de justiça, o impacto e influência, como que você vai engajar, né, as pessoas, influenciá-las positivamente em torno de uma causa. A liderança servidora está muito relacionada a uma postura generosa, né, de você ser generoso com os demais,
na vida e no ambiente de trabalho. Acho que eu falei, acho que eu consegui explicar todas elas, Luci. Francine, muito obrigada por essa primeira conversa, que eu espero que seja a primeira de várias, né? Seus esclarecimentos foram colocados de forma muito objetiva e espero que isso ajude muitas pessoas a entenderem melhor o que é o capitalismo consciente, o que é o ESG e como a gente pode prosseguir nessa jornada. Adorei esse papo com você, foi ótimo. Obrigada.